Olá, pessoal. Eu me chamo Ellen Coggs, sou arquiteta e designer de interiores. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre designer de interiores, arquiteto e engenheiro. E por quê? Além de eu receber essa pergunta diversas vezes, hoje eu estava em uma obra com um engenheiro que trabalha comigo, que inclusive é muito amigo meu, e o pedreiro ele veio com esse questionamento. E inclusive ele contou a história de que ele foi prestar um serviço de azulejista para um brasileiro que retornou dos Estados Unidos. E esse brasileiro falou para ele que lá se o pedreiro é azulejista, ele é só azulejista. Se ele constrói, ele só constrói. Se ele pinta, ele só pinta. Nenhum invade a área do outro. O que seria uma coisa excelente se acontecesse aqui no Brasil. Mas o que a gente está vendo misturar as coisas? O designer de interiores pendendo um pouco para a arquitetura. O arquiteto invadindo totalmente a parte do design de interiores ao fazer projeto de designer de interiores. E eu já vi até engenheiro fazendo projeto de designer de interiores. Se você for ver, os profissionais, eles teriam que ser contratados à parte. Porque na área de estudo, apesar de uma faculdade invadir a outra, não é nem o caso da invasão de matérias, mas o que acontece? A gente estuda aquela matéria só para ter um pouco do conhecimento, mas não que a gente se torne especialista. Eu sou formada em designer de interiores também. A minha maior área de atuação é a arquitetura, mas pego um projeto de design de interiores tranquilamente. Só que não é a minha área de atuação se for ver, se eu fosse somente arquiteta. E qual é a diferença? Vamos começar pelo designer de interiores. O designer de interiores, ele é responsável pelo estudo de cores, iluminação de ambientes, ele projeta mobiliário, inclusive porque tem essa matéria de desenho de mobiliário, ele vê o melhor layout para casa ou para o escritório, comércio, etc. Ele também vê a ergonomia desses móveis. Então, o designer de interiores ele se restringe mais à parte decorativa realmente da casa, da fachada, essas coisas. O termo de responsabilidade dele, que é o TRT, não abrange a parte estrutural. Então, suponhamos que ele precise fazer a integração de uma sala com a cozinha e que tenha que remover uma parede. Ele não pode se responsabilizar pela remoção dessa parede. Aí ele teria que precisar do auxílio ou do arquiteto ou do engenheiro. E o documento de responsabilidade dele também não o permite que ele seja responsável por essa demolição. O arquiteto. Muitos arquitetos estão fazendo projetos de design de interiores. Só que a faculdade de arquitetura, eu vou falar porque eu estudei arquitetura e sei como que é. Nós não estudamos cores na faculdade, não desenhamos mobiliário, a gente não faz essa parte nem iluminação, é muito pouco. A gente tem a matéria de conforto ambiental, que verifica ventilação, iluminação, todas essas coisas. Mas não é a maior parte do curso de arquitetura. O curso, realmente, ele é voltado para projeto arquitetônico. E dependendo da faculdade, a pessoa ela vai ver mais a parte de projeto urbanístico, que nós somos responsáveis também. Inclusive pelo projeto de pontes, viadutos, toda essa parte. E o nosso documento de responsabilidade técnica, que é o RRT, ele tem uma abrangência maior que o TRT. Nós somos responsáveis até por projetos complementares, projetos de hidráulica, projeto elétrico, todas essas partes. Estrutura, eu já
ouvi falar que tem arquiteto que assina projeto estrutural, mas não é uma abrangência da faculdade de arquitetura. Nós, na faculdade, temos 2 semestres de projetos de estruturas. Então, qual que seria a nossa responsabilidade? O layout da casa, o design do comércio, é a responsabilidade, é a nossa abrangência. Lógico que hoje tem muitos arquitetos fazendo projeto de design de interiores. Eu pego porque eu tenho a formação também. Acredito que se eu não tivesse, também faria projeto de design de interiores. Estou sendo sincera, o que aparece a gente faz. Eu já vi até engenheiro fazendo projeto de design de interiores, imagina se eu não faria. Agora, o engenheiro. Muitos engenheiros hoje fazem projeto arquitetônico, só que a quantidade de semestres que eles têm de projeto arquitetônico na faculdade é 1 ou 2 semestres, se eu não me engano. E enquanto o arquiteto tem os 10 semestres de projeto arquitetônico, projeto urbanístico, é projeto para todo lado. A gente não para de fazer projeto. E eu, por exemplo, já peguei 2 projetos que as pessoas quiseram modificar. Por quê? Inicialmente, quem começou o projeto foi um engenheiro, e o engenheiro, a cabeça dele não é feita para trabalhar da forma como um arquiteto trabalharia. O engenheiro, ele pensa mais na parte estrutural da obra, no gerenciamento de um canteiro de obras. Ele funciona mais nessa parte e a faculdade de engenharia é voltada para isso, não para projeto de arquitetura, apesar de fazer. Então, qual que seria o conselho quando a pessoa me perguntasse, e como já me perguntou várias vezes, qual que é melhor, o arquiteto ou o engenheiro? Você tem que ver o que você quer. Eu, por algumas obras, alguns projetos que eu executo, trabalho juntamente com o engenheiro. E cada um trabalha no seu campo de atuação, sem invadir o campo do outro, como, por exemplo, nessa casa. Quando ele vai fazer alguma alteração estrutural, ele não abre lá, apesar dele ter acesso, ele não abre lá o projeto e faz a modificação. Ele passa para mim. E eu faço a modificação na parte de arquitetura. Então, ao meu ver, os profissionais, eles teriam que se respeitar e não ficar invadindo o campo um do outro. Lógico que por questões de valores, de questões financeiras, as pessoas elas optam por contratar um profissional somente. E algumas pessoas nem isso. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. A gente sabe que tem muita obra que é feita de forma irregular. Mas o certo seria cada profissional ser contratado para o serviço que ele é designado, sem invadir o campo um do outro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu transformo o sonho de vocês em lar. Então, me sigam nessa jornada. Até mais!